Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Entre as décadas de 1920 e 1940, vemos o aparecimento de 4 poetas que vão cativar leitores e influenciar gerações de outros poetas por todo o século XX, chegando ao XXI. Um é mineiro, Carlos Drummond de Andrade, o do Sentimento do Mundo, talvez o mais presente dos 4. 2 são pernambucanos, Manuel Bandeira, o mesmo de Vou-me embora para Passárgada, é o primeiro a publicar ainda na década de 1910 e já residente no Rio de Janeiro. O outro pernambucano, João Cabral de Melo Neto, chegou depois, na década de 1940. É o da Educação pela Pedra e de Morte e Vida Severina, provavelmente seu trabalho mais conhecido do grande público. Finalmente, uma mulher, Cecília Meirelles, do Rio de Janeiro, cuja poesia manteve, em certo sentido, uma ponte com a lírica portuguesa. A poeta do Ou Isto ou Aquilo, para lembrar de versos seus com apelo junto aos leitores mais jovens. Para falar da presença desses 4, apresento a vocês agora, em ordem alfabética, os convidados deste episódio. Antônio Carlos Sequim, poeta, ensaísta, crítico literário brasileiro, doutor em letras, é professor emérito de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor visitante em universidades estrangeiras, eu vou citar alguns desses países, França, Portugal, Itália, México e Estados Unidos. Dedicou-se ao estudo de diversos autores e autoras da literatura brasileira. Especificamente sobre os 4 tratados neste episódio, vale registrar que Drummond e Cabral, particularmente Cabral, são temas de reputados livros seus de ensaios. De Cecília Meirelles, organizou a edição de poesia completa por ocasião do centenário. Por sua atuação como poeta, recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras em 2003 e no ano seguinte se tornou seu ocupante na cadeira 19. Tarso de Melo, poeta e editor, tem realizado nos últimos anos um trabalho amplo de pesquisa, seleção e divulgação de nomes da poesia brasileira atual, de todas as regiões do país, de todas as gerações. Editou, ao lado de outros colegas, revistas como Montura e Cacto e Cá, Jornal de Crítica. Coordenou o núcleo de leitura de poesia na Livraria Alfarrábio, em Santo André. Recentemente, organizou eventos de leitura e discussão de poesia na Tapera Taperá e também Biblioteca Mário de Andrade. Está hoje à frente do Círculo de Poemas, um clube de assinatura de livros de poesia de diferentes gerações, um projeto da editora Fósforo. Agradeço muito que vocês estejam aqui conosco hoje para falar desses 4 grandes nomes da poesia brasileira. Sequim, eu quero começar a perguntar a você, quando conversamos sobre esse encontro nosso aqui, você se referiu aos 4 como Fab Four, são os fabulosos 4, que era uma expressão que se usava para os Beatles. Você pode explicar por que eles, e ela incluída, são os nossos Fab Four? Olá, é um prazer estar aqui. Saúdo Josélia, saúdo Tarso, 2 amigos e amigos em poesia também. Por que esses 4? Os 3 mosquiteiros eram 4. Então, eu diria que a esses 4 mosquiteiros eu acrescentaria um 5º, que é Ferreira Goulart, que estreou de maneira juvenil na década de 1940. Então, pela rabeira, ele acaba podendo também ser incluído nesse grupo. Mas, ficando restrito aos 4, eu diria que, consensualmente, eles se situam como os grandes nomes da poesia brasileira da primeira metade do século XX. E são canônicos e são extraordinários por razões muito diferentes umas das outras. Cecília Meirelles, como você certeiramente já referiu nessa apresentação, ela não só mantém vínculos com uma certa tradição lírica portuguesa, como ela também mantém vínculos com a tradição simbolista. E esse é um traço diferencial, porque quando se confunde equivocadamente o modernismo com a Semana de 22, pensa-se que a poesia modernista é necessariamente aquela que vai gravitar em torno da paródia, do verso livre, da descontração. Quando o modernismo, como um todo, é muito mais amplo
do que essa setorização que se tenta impingir através da canonização extrema da Semana de 22. Então, Cecília Meirelles sempre foi moderna, mas modernista dentro de uma visão que dialoga, por exemplo, com a poesia de Eliot, com a poesia de Antônio Nobre, com a poesia de Fernando Pessoa, ele mesmo. E por isso é que ela foi marginalizada junto aos corifeus dessa primeira hora do modernismo mais bélico. Ela foi estigmatizada. E quase todos depois, salvo Oswald de Andrade, fizeram um meia-culpa. Mário de Andrade, Emanuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade acabaram reconhecendo em Cecília a grande poeta que ela sempre foi. Drummond surge, juntamente com Manuel Bandeira, como alguém que estreia plenamente no modernismo, embora Bandeira tenha estreado antes, né, mas se afirma no modernismo, com a peculiaridade de que tanto Bandeira quanto Drummond conheceram de perto a poesia anterior ao modernismo. Daí os primeiros livros de Bandeira não terem nada de modernistas, e ele soube dar a virada e fazer, a partir de Libertinagem de 1930, né, a prática do verso livre como ninguém tinha feito até então. E Drummond, sendo confessadamente, né, um discípulo de Mário de Andrade e de Manuel Bandeira, soube também transitar de uma primeira leitura dele, de produção penumbrista, de uma certa atração por uma literatura francesa diletante, né, ele soube, na hora de estrear com alguma poesia, já surgir decididamente como um poeta modernista. E João Cabral é uma figura mais tardia em relação a todos esses, né? É de uma geração seguinte e que, de alguma forma, é uma geração que é estigmatizada como a geração de 45. Essa é uma polêmica, até que ponto Cabral é ou não é um integrante da geração de 45, mas, sob qualquer ângulo, é uma geração que se insurge contra alguns postulados modernistas. E Cabral tinha esse secreto, ou, em vez de secreto, confesso prazer de se dizer do contra, né? De ser sempre um poeta ao arrepio, a contrapelo da expectativa. Por isso é que, por exemplo, no âmbito da anedota literária, ele que começou tão ligado a Drummond, que foi até o padrinho de casamento, né, do seu primeiro casamento de Cabral com a Dona Estela, depois surge um momento de ruptura, e ruptura radical entre Drummond e Cabral, por projetos poéticos inconciliáveis, e também por um pouco de fofoca do meio literário, né, que gostava de jogar um contra o outro, para ver até que ponto ia surgir alguma combustão dessa relação entre poetas tão poderosos. E, para finalizar aqui essa introdução, né, dessa relação específica entre Drummond e Cabral, eles ficaram sem se falar durante décadas e João Cabral tentou fazer um certo movimento de reaproximação com Drummond, no período já outonal da vida de Drummond, dedicando a ele um livro Museu de Tudo, um exemplar do Museu de Tudo. Mas nessa dedicatória a gente já sente um pouco a malícia de Cabral, porque ele se confessa, na dedicatória, né, a Drummond, seu sempre discípulo, embora mau, João Cabral, né? Então, simultaneamente, né, é o aluno, mas é um mau aluno. Eu acho que em poesia, né, o grande poeta tem que ser sempre um mau aluno, porque senão ele vai decorar e repetir as lições do seu mestre. A função dele é matar o mestre de alguma forma. Sequim, é verdade que Drummond disse sobre o Cabral que ele tanto fez que conseguiu finalmente fazer um poema sem poesia? Bom, dizem que ele disse. Então, nós estamos no disse que me disse geral, porque, evidentemente, um comentário desse, ele não teria a coragem de deixar por escrito. Também dizem que quando João Cabral publicou Uma Faca Só Lâmina, ele, Drummond, rebatizou de Uma Faca Salame.
Temos de convir que, como muitos amigos, entre aspas ou sem aspas, dos dois, essas notícias que um dizia do outro acabavam chegando aos ouvidos, né? A outra parte, e deve ter contribuído para tornar mais ácido o clima entre os poetas. Mas, a rigor, houve, a meu ver, uma conjunção, né, de dois fatores, até mais de dois. João Cabral frequentava Drummond diariamente, ambos se frequentavam no Bar Amarelinho, depois de uma carreira diplomática. O contato se rarefaz. Também temos a implicância de Cabral contra a poesia social, não especificamente de Drummond, mas de todos os poetas que escreveram de maneira arrebatada, de maneira cívica, no período da Segunda Guerra Mundial. E uma grande raiva de Cabral não é contra Drummond, é contra Pablo Neruda, que era um mito e que, segundo João Cabral, causou um mal enorme à poesia brasileira quando ele veio aqui, porque ele teria influenciado diretamente Vinícius, Drummond, Murilo Mendes, né? E para Cabral, e eu creio que neste ponto ele tem toda a razão, a poesia social tem que ser poesia antes de ser social. O compromisso é com o substantivo, não é com o adjetivo. E há uma tendência que dificilmente é esquivada de o poeta, em nome da verdade, dos bons sentimentos, privilegiar o social e fazer do poema um veículo de verdades que o antecedem. Quando o social ou qualquer outro adjetivo que você queira apor à poesia, só pode ser construído numa visão de que primeiro se trata de fazer um poema e o tema que ele abarcar não vai ser mais forte do que o processo da linguagem, do que a criatividade. Então, esse também foi um momento de separação de projetos estéticos diferentes. Como explicar esse comentário, se é que ele existiu mesmo, do poema sem poesia? É pela busca incessante de Cabral, pela aridez, pela tradição antilírica, por usar palavras que não tinham a chancela da tradição lírica. Né? Numa entrevista que eu tive com o Cabral, ele me dizia, também com razão, que nenhuma palavra é poética, e a gente acrescenta que a palavra torna-se ou não poética na engrenagem do texto. E Cabral confessava a sua implicância, a sua rejeição, que ele dizia que a única palavra que ele achava que não conseguiria incluir num poema era a palavra charuto. Quer dizer, charuto não dava para entrar em nenhum poema, mas ele usava essa palavra, talvez, como espécie de uma blague, né, para se contrapor a tantas outras de que ele foi pioneiro no uso, como gasolina, como a cabra, como ovo de galinha, e vai por aí. Bandeira entra aí como um tipo mais, talvez, aparentemente ingênuo e melancólico? Bandeira tem, para o olhar do Cabral, e nisso eu não concordo com esse olhar cabralino, o defeito de ser um lírico. O lírico é aquele poeta que tende a ver o mundo a partir do seu ponto de vista mais restrito, né? E quando queria minimizar a importância de Bandeira e de Cecília, Cabral utilizava esse substantivo ou adjetivo quase como um insulto. Cecília é uma lírica, Bandeira é um lírico, né? E com isso desqualificando inteiramente a produção de ambos. Mas há uma relação também ambígua entre Bandeira e Cabral, porque eram primos e João Cabral chegou a editar na gráfica dele, na Espanha, né, um livro inteiro, o Opus 10, com pequenas obras-primas de Bandeira, e eles têm uma correspondência muito cordial. Mas certamente eram poetas de estirpe muito diferente e que no íntimo não se apreciavam enquanto poetas. Nesse Disse que me disse, também eu ouvi de uma professora, quando eu fazia o curso ginasial, olha o trauma, né? Há mais de 50 anos, e Manuel Bandeira teria dito sobre Cabral, é o último dos parnasianos. Que maldade.
Tarso, você, que é também poeta, edita uma coleção ampla de poesia contemporânea, Círculo de Poemas, né? E no seu dia a dia você convive com muita gente, né? Queria saber como é que é a influência desses 4 na produção de quem está surgindo agora no Brasil. Primeiramente, obrigado, Josélia. Muito feliz de estar aqui, nessa mesa com o Sequim, que a gente já tinha conversado, mas não pessoalmente, nunca, e estou com vontade de fazer perguntas para ele aqui, para ir detalhando mais o conhecimento dele, oportunidade rara. Depois da nossa primeira conversa, para tentar pensar essas 4 grandes figuras, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas como que eles estão por aí? Porque certamente estão nos poetas todos. Mas acontece com a poesia contemporânea uma coisa que eu acho que é característica da poesia moderna para cá, mas num horizonte ainda mais curto, parece, que os poetas são muito interessados naquilo que está acontecendo ao redor deles. Outro dia, numa conversa sobre tradição e poesia, eu voltei no texto famoso do Eliot e conversando, e fui ler o texto do Eliot. Eu falei, nossa, mas quando aparece aqui a palavra tradição, ele está falando de fato de uma geração de mortos, né? E de como essa geração de mortos participa da geração dos vivos, que decisões são essas que os novos poetas tomam com relação a quem veio antes, mas necessariamente antes. E a impressão que se tem hoje, olhando a produção poética contemporânea, é de que os poetas estão olhando para quase quem tem a idade deles. Muito comum você ver como referência dentro dos livros, na fatura dos poemas, assim, uma relação muito direta com, não com o seu tempo, que isso talvez não exista, mas com as mediações do seu tempo. E essas mediações são a dos autores quase... eu chego a brincar assim, se tiver 5 anos mais velho, eu já não leio. Né? Não digo eu, porque na coleção, por exemplo, a gente tem muito um trabalho importante de resgate, não só de poetas históricos, né, do século XIX, do início do século XX, mas também poetas que há 2, 3 décadas, um pouco mais, eram lidos à larga e que, de repente, eles pararam de ser interessantes para várias pessoas de espectros diferentes. Hoje em dia, o mapa da poesia é muito mais denso do que se a gente olhar os anos 30, os anos 50. Tem vozes surgindo no Brasil inteiro e achando formas de circular, né? Criando suas editoras e tal. Veja, era tudo mais concentrado nas gerações anteriores. E eu acho que isso passa muito pela permanência desses poetas. O Drummond, da perspectiva de um poeta hoje, com tantas questões em aberto, que houve um pouco da voz indígena surgindo, da poesia, a cara principal da poesia brasileira nesse momento ser uma cara feminina, a poesia que reivindica questões sociais, raciais, de gênero, essas diversas vozes colocadas. Eu acho que o poeta mais jovem, quando ele abre um dos 4 fabulosos, ele fala, nossa, mas isso tá distante demais, tá muito longe. É legal, algo mais legal ou algo menos, mas não é dali que ele vai tirar o atrito necessário para escrever, para encontrar a voz dele. E eu acho que tem um pouco disso, mas é uma impressão que me parece que confirmada também em gerações anteriores. Você que mencionou aqui agora uma fase do Drummond alguma poesia, antes do encontro com os modernistas de São Paulo, e a correspondência inicial dele com o Mário de Andrade é célebre por isso. É o Mário de Andrade falando para ele, nossa, mas você parece um poeta francês do século XIX, né? Você para com essa coisa, venha ler, venha para o seu tempo, venha para a sua língua. Porque era isso, assim, vem do Drummond como alguém muito deslocado e o Drummond meio reticente e tal, mas veja que funcionou o conselho do Mário, porque o Drummond que vai, da segunda metade da década de 20, o Drummond que vai resultar no Alguma Poesia, no livro de estreia dele, já é essa figura pronta, né? Já é o Carlos, que vai depois escrever todos os outros livros. Agora, uma outra coisa que chama a atenção desses poetas é assim, como ainda a gente usa com tanta força a ideia de geração, né? De tentar colocar esses poetas dentro de uma geração. E isso enquadra demais algo que não fica quieto ali dentro. Não fica quieto dentro dos discursos que os poetas criam para dar conta da própria trajetória, né? Da própria obra, das próprias manias,
nada cabe exatamente na ideia de geração. O Drummond, eu costumo dizer sempre assim, o Drummond é um poeta, uma espécie de repórter do século XX no Brasil. E, para nossa sorte, nós temos vários. Que o Drummond escreve dos anos 20 aos anos 80, até o final dos anos 80, praticamente. O Cabral, dos anos 40 aos anos 90. Bandeira, Cecília. Cecília viveu menos, mas também atravessou muita coisa, né? Essa ponte que o Senquim mencionou entre um pós-simbolismo, um simbolismo já questionado, e depois as formas que a modernidade vai assumir no Brasil, uma outra forma de olhar para a poesia portuguesa, o Fernando Pessoa, que ainda não era o fenômeno que vai se transformando até hoje, cada vez maior, mas o Fernando Pessoa e aquele círculo dele, né? A presença da presença chegando, né? Isso tudo vai mudar muito do quadro da poesia. E isso foi sendo reconfigurado à medida que novas gerações entraram. O Bandeira chega a reagir, digamos assim, à poesia concreta. Drummond reage à poesia concreta, à sua maneira, no seu lugar, mas dando conta daquilo. Veja o que está acontecendo ao meu redor. Né? Vejam como as vozes vão se transformando. E eu, particularmente, tenho muito mais interesse em entender esses poetas, e acho que eles são gigantes por conta disso, para além dos rótulos que nós costumamos jogar sobre eles, como pegar o Murilo Mendes e falar, olha, este é um poeta brasileiro muito complexo por conta da relação entre catolicismo e surrealismo. Eu acho que a gente tem que ir além disso, e a contrapelo disso, do que é mais evidente nesses poetas. Porque, de fato, isso está lá, mas isso não explica tudo, né? Acho que nada explica tudo em poesia. Mas isso é pouco. E eu acho que é um momento muito bonito que a gente está vivendo de pensar a escrita de poesia também como crítica dessa relação com a tradição. Porque esses poetas estão, mas eles não estão de modo óbvio nessa produção. Tem o Drummond? Tem, mas um Drummond já passado por um triturador de influências de lá para cá. Tem o Bandeira talvez seja, curiosamente, se tivesse que ir na livraria hoje pegar a estante de poesia, talvez seja mais fácil encontrar o Bandeira como influência de muitos dos poetas, um certo Bandeira. Esse Bandeira que a gente estava falando aqui, um Bandeira que brinca com o lirismo, com a linguagem do dia a dia, com cenas muito do cotidiano, com um poema que parece que não quer ser poema, né? Um poema que fala assim, é isso aqui que eu tinha, né? Tipo, tem alguns poemas do Bandeira que são paradigmáticos para a gente pensar a poesia dos anos 70 para cá. Né? O poema tirado de uma notícia de jornal. Parece virar uma... A Cecília fica aí um pouco esquecida nas livrarias. Ficou um tempo esquecida nas livrarias. Mas aí também tem a questão do direito autoral. Sim. Né? Quando você tem herdeiros e tudo que impedem a circulação... Explicar um pouquinho para quem está escutando a nossa conversa... houve um período em que era bastante difícil encontrar os livros da Cecília nas livrarias. Sim. Por questões de direito autoral, né? De Sim. herdeiros, de editoras. E foi uma perda para nós, não é? Com certeza. A gente tem, por exemplo, não é dizer o maior contista brasileiro do século XX, não entra num livro chamado 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX, porque a família não autorizou. Não aceitou as condições que os outros contistas que estão lá, as outras famílias aceitaram. Que, na sua opinião, Não, isso é um fato. É o livro organizado pelo Ítalo Morricone que não tem nenhum conto do Guimarães Rosa. Perfeito. Né? E a Cecília deixou de ser homenageada na Flip. Sim, também. Deixou de ser homenageada na Flip. Por falta de autorização. Isso vai dizer muito. Agora, veja, se a Cecília não está, você tem leitoras e pessoas que, de certo modo, são desdobramentos de alguns aspectos da obra dela, como Ana Cristina César. Uma grande poeta que influencia muita gente, que você vê essa pegada em vários poetas posteriores, hoje em dia ainda, né? E que vem dessa fonte, né? Então, eu acho que é difícil rastrear essa influência de modo direto. Como era até, sei lá, nos anos 90, você falar, esse é um poeta cabralino. Esse é um poeta drummondiano. E você, Tasso? Na sua formação, qual deles fez a sua cabeça? Eu acho que eu acabo falando muito da minha própria experiência, porque eu fiz o caminho ao contrário. De primeiro ler os poetas mais próximos de mim
começo a me interessar muito por poesia no início dos anos 90 e li muitos poetas daquela geração, mais velhos do que eu, mas os poetas que estavam publicando ali, os livros que estavam saindo. E depois eu fui fazendo esse trabalho de caminhar para trás e com olhos livres, porque não seguindo o caminho que, sei lá, a poesia concreta indicou como seu caminho, ou como o poeta tal indicou como seu caminho, mas de ler esses poetas de modo mais aberto. E o Drummond chega muito depois. Mas desse tamanho, na escala Drummond, mas assim, eu acho que Drummond é o poeta, né? Para a gente ver que realmente não há fórmula nessa questão de poetas preferidos ou formadores, o Manuel Bandeira tinha uma teoria muito curiosa. Ele dizia que preferia ler para aprender os maus poetas, para evitar, ele descobrir todas as armadilhas em que os maus poetas incidiam. Ele tem razão, porque o grande poeta, o poeta realmente que rompe com a expectativa do seu tempo e cria uma obra original, ao mesmo tempo ele se lança num impasse, porque enquanto ele faz muito bem para a linguagem do seu tempo, ele faz muito mal para os poetas que vão seguir-se a ele, porque vão deparar com um modelo que parece um Himalaia quase intransponível. E há uma tendência de que uma geração que venera muito um poeta acabe produzindo subpoetas e que, paradoxalmente, esses subpoetas vão prejudicar o próprio poeta original, que vai passar a ser lido pela diluição que os outros fizeram da obra dele. Então é isso, quer dizer, o poeta que é enorme, ele abre muitas fronteiras, portas, e ele fecha, porque senão só vai ter a subprodução dos subpoetas estimulados pelo grande mestre. Isso ocorreu bastante numa safra cabralina, logo depois da consolidação enorme, né, do Cabral, no final da década de 50, né, surgiram vários epígonos. E pouco depois, isso refletiu-se também numa própria desvalorização da poesia do Cabral, porque ela passou a ser lida tal como ela foi diluída, nos seus aspectos mais fáceis de serem imitados. É verdade. Quanto mais forte a marca do poeta, mais vergonhosas são as imitações. Exatamente. Né? A forma como o que a gente vai chamar de influência, porque na verdade não é influência, é uma espécie de pastiche. É pastiche. Né? Muito pastiche dos poetas. Não chega como, sei lá, o Brasil ainda tem essa sorte, eu vou repetir muito essa imagem de que é uma sorte tremenda, porque a gente está destacando 4 grandes poetas de uma geração que, sem esforço, a gente colocaria 10 no mesmo nível. Né? Jorge sem Lima, esforço. Murilo Mendes. E vários outros. Agora, Portugal tem um fenômeno curioso, que é o Fernando Pessoa. Eu não sei se você vai concordar, mas eu falo, o Fernando Pessoa é uma espécie de funil, pelo qual tudo que veio antes tem que passar por ele e tudo que vem depois tem que reagir a ele. Então, a força que a poesia portuguesa tem pós-Fernando Pessoa é em reação a ele. Quem conseguiu se livrar mais, de certo modo, do que foi o Fernando Pessoa, se tornou maior. É o Herberto Helder, é a Sofia de Mello Bragner Andressen, é a Adília Lopes atualmente, Manuel Antônio Pina, o Alexandre O'Neill. São poetas que se tornaram enormes. O Fernando Pessoa está lá. Como uma espécie de modelo a ser rejeitado, de um inimigo bem-vindo. Isso, né? exatamente. É o inimigo bem-vindo. No Brasil você não tem um, tem caminhos, eu acho. Ninguém necessariamente vai passar pelo Drummond. Vai uma hora ter que pagar essa conta, mas dá para fazer outros caminhos. Você diz passar no sentido de tentar fazer algo parecido. E ser lido à sombra do Drummond, como tudo é lido à sombra do Fernando Pessoa em Portugal. Pró e contra, né? Pró e contra. Também não vamos esquecer que foi a Cecília Meirelles a responsável pela difusão do Pessoa no Brasil. E duplamente, não só por ter sido casada com Correia Dias, que era amigo de Fernando Pessoa, né, ilustrador da Águia, do suplemento literário, como também por ter lançado pioneiramente uma antologia de poetas novos de Portugal, onde Pessoa ocupa um espaço espetacular. E, para não restringirmos ao resgate do Pessoa, no âmbito da nossa literatura, ela teve também uma atitude pioneira numa tese, atitude corajosa,
de resgatar Cruz e Souza, que estava completamente abandonado pelos modernistas, nesse recalque do simbolismo, como uma poesia que não mereceria qualquer crédito, né? Aí, com isso, abafou-se Cruz e Souza e Cecília teve essa coragem pioneira também de destacar o grande poeta. Uhum. O Tasso mencionou de pelo menos outros 10. Vamos citar esses nomes aqui para as pessoas que estão escutando? Nós citamos já alguns aqui, né? Jorge Lima, Murilo Mendes, o Oswald de Andrade. Também Vinícius de Moraes. Eu porei aí. Se for depois, aí tem o Mário de Andrade, né? Ou seja, isso é o século XX do Brasil, né? São essas figuras. E alguns poucos... Raul Bopp. E alguns poucos lembrados, como Joaquim Cardoso, que é um excelente poeta, Dante Milano, que é uma tradição mais, digamos, cuidadosa, né? Menos de rompantes, mas temos muitos grandes nomes. E olha como a coisa curiosa das gerações, né? De quando esses poetas passam a fazer parte da cena pública e depois vão parar na historiografia organizados de uma determinada maneira. Mas essa geração, por exemplo, a menção que o Sequin fez aqui ao Goulart, mostra uma coisa muito curiosa para a gente. O Goulart é praticamente a mesma geração do João Cabral, né? E os poetas concretos, eles são... O Décio Pinhatari é 7 anos mais novo que o João Cabral só, né? E essa turma toda, eles estavam escrevendo na mesma época, mas a gente coloca eles quase que em mundos totalmente apartados. Verdade. Esses são os poetas dos anos 40, esses são dos anos 50... E, na verdade, todos esses poetas, um poeta como o Chico Alvim, que tá vivo ainda, e espero que escrevendo, é um poeta nascido nos anos 30, né? E é isso, assim, essa geração estava lançando as suas coisas. Do Drummond, basta a gente lembrar quando falou da poesia social aqui, da irritação do Cabral. O Drummond da Rosa do Povo é um livro de 45, quando boa parte dessa geração já estava colocada, né? Ela já estava... Não a geração do próprio Drummond, mas esses poetas que chegaram depois, né? Então, eu gosto dessa confusão. Eu gosto de pensar essa história literária de um modo mais... Menos cronológico. Ou com uma cronologia verdadeira, na verdade, né? Menos causalidades, assim. Porque senão fica muito simples de explicar. Veio desse para esse. E é assim que se sustentam umas fabulações, né, na história da literatura, de tal movimento inaugurou isso. Veja a menção ao Cruz e Souza e a importância do movimento que faz a Cecília Meirelles, né? O Cruz e Souza vai ser lido a partir, não da época em que ele publicou. Ele vai ser lido como a gente lê, mais próximo do que a gente lê, anos depois. Pela retomada, muitas vezes, os poetas vão fazer parte da geração que não é a deles, né? Tem delays, assim, que são muito interessantes para as obras. E isso, às vezes, é decisivo. Digamos que o Cruz e Souza se tornou contemporâneo do futuro. Você não teve a contemporaneidade reconhecida, mas a turma que veio depois... resolveu encampá-lo, né? E sobre essas oscilações na Bolsa de Valores literária, a gente não pode esquecer um nome que não foi citado aqui nem por Tasso nem por mim, mas que na época era considerado o maior poeta, talvez, do modernismo, da literatura moderna, da poesia moderna brasileira, que é Augusto Frederico Schmidt. Sim. Quando se fala do ano de 1930, em crônicas mais ou menos contemporâneas, né, fala, foi um ano de 4 enormes lançamentos de livros, né? Tivemos Libertinagem, do Bandeira, tivemos os poemas de Murilo Mendes, houve um terceiro, não sei, Drummond publicou alguma coisa em 30? Não me lembro. 30? Os anos... 30 é alguma poesia, né? Exatamente 30. Alguma poesia de 30. Eu estava pensando... porque eu conheço um livro de Drummond anterior. Sim, daqui a pouco a gente vai falar disso. Vamos falar do livro Clandestino. Então você tem... não foi estreia nem do Bandeira, mas foi a estreia do Drummond, 30, a estreia do Murilo Mendes, com os poemas, Bandeira Modernista com Libertinagem, e o quarto, Pássaro Cego, de Augusto Frederico Schmidt, colocado no mesmo patamar na época, e há depois depoimentos de Bandeira, o grande poeta Augusto Frederico Schmidt, e o Cabral também, que tinha uma relação de dívida pessoal com Schmidt, porque quando teve publicado, né, o seu livro O Engenheiro,
Simplesmente o livro foi bancado por Schmidt. E Schmidt teria dito, dentro desse, digamos, anedotário da literatura brasileira, né, teria dito o seguinte: vou publicar este livro, O Engenheiro, porque ele é muito bom, mas vai fazer um mal enorme à minha poesia. Não podia ser mais profético, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu, né? O esquecimento, né? A queda de apreciação poética do Schmidt, com seu verso longo, bíblico, aquela coisa toda, né? E a valorização. Então, o Cabral tem esse sentido de justiça. Ele, quando publica uma plaquete chamada Dois Parlamentos, em 1960, um livrinho, 200 exemplares, que ele publicou lá na Espanha, né, ele dedica a Ieda e Augusto Frederico Schmidt. Então, ele era generoso no reconhecimento da dívida. E até para combater um pouquinho essa cronologia, a questão de 22, ele falava, veja bem, fala-se no modernismo, mas se esquece que Schmidt estreou em 30 e que Vinícius veio logo depois. E Vinícius e Schmidt não tem nada a ver com Mário de Andrade ou Oswaldo de Andrade. Então, essas eram, digamos, certas provocações que o Cabral fazia. Eu não queria deixar de perguntar a vocês da poeta Gilca Machado, que é anterior, não é? Ela do começo do século, mais para o começo do século. Como é que ela fica nessa cena? Ela estreia em 1915, com Cristais Partidos. E era um momento em que a produção de poesia feminina era muito restrita e, sobretudo, a temática da Gilca Machado era praticamente impossível, né? Quer dizer, que sinto pelos no vento. Um verso desse, escrito por uma mulher, abala muitas das convicções, né? Do que a mulher pode ou deve dizer. Eu coleciono autoras desse período também, invariavelmente, ou quase invariavelmente, elas publicam dedicando ao meu amado esposo. Fica uma poesia quase de âmbito familiar e bem comportada. E a Gilca não estava nem aí para isso. E houve também muita maldade quanto à própria autoria dos poemas, né? Diziam que esse poema ainda deve ter sido do marido dela, que tá usando a Gilca para se promover. Mas nada disso. Então, o marido dela até também era um poeta muito inferior a ela, o Rodolfo Machado, e que até teve uma publicação póstuma, com a capinha do Cornélio Pena, e prefaciado pela própria Gilca Machado, pela memória do marido. A Gilca pagou o preço da sua ousadia, sobretudo temática, e ficou muitos anos esquecida e marginalizada. E devo também destacar aqui, nesse processo de reabilitação dela, alguém que talvez seja inesperado, mas Jorge Amado. Né? Jorge Amado gostaria que ela fosse para a Academia Brasileira de Letras, se as mulheres pudessem, aquela fase, né, aquele momento, serem eleitas, e depois batalhou para a atribuição do maior prêmio da Academia, que é o Prêmio Machado de Assis, para o conjunto da obra, para Gilca Machado. Ela sempre teve, o Jorge Amado, um aliado, né, pela sua coragem de vida e pela qualidade de sua poesia. Sequim, tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Dos 4 fabulosos, qual deles foi mais forte na tua poesia? Essa é uma pergunta também difícil, né? Muito íntima. Não, porque logo se pensa, João Cabral, né, que eu estudei durante mais de 30 anos, a ponto de dizer que eu quase fui ao INSS, eu quero me aposentar em Cabral. Né? Eu mereço aqui uma aposentadoria, né, por 30 anos de serviços prestados ao João Cabral. Depois podemos até falar do meu relacionamento com ele. Mas, exatamente por isso, o poeta que menos me influencia é João Cabral, porque, assim como, invertendo a questão, né, como o Bandeira dizia, que lia os maus poetas para não cair na armadilha do que eles faziam, eu já li muito Cabral para não fazer aquilo que ele superiormente já faz. Então, se eu conseguir, mais ou menos, né, entrar nos mecanismos de criação de texto, de produção, isso aqui Cabral fez. Cabral fez, se eu for fazer, eu vou incorrer naquilo que eu critiquei de ser o sub-Cabral.
teria apenas absorvido dele, mas não só dele, mas de todos os grandes poetas, a noção do rigor, né? Da criação não ser algo necessariamente espontâneo, relaxado, né? Que a influência da vida, deita e rola, que a própria vida te dá o poema, essa visão um pouco romântica e ingênua. Mas, a partir da noção do rigor, o resultado é totalmente diferente, né? Seja de João Cabral. Bandeira também é um poeta rigoroso em sua aparente simplicidade, uma simplicidade construída. Portanto, eu creio que é mais ou menos assim, pegar um pouco de um, mas não para imitar, né? Para tentar ver até onde ele foi e, a partir daí, levar talvez para um outro cantinho, né? Que pode ser pequeno e tudo, e que também não tem um grau, por ter sido muito tempo crítico, né? De uma autoexigência muito acentuada. Isso aí eu acho que também seria cabralino, né? De não ter assim, uma obra quantitativamente grande, pela necessidade de uma autoexigência avassaladora quanto ao resultado do que se faz. Queria dar um pitaco nisso aqui. Essa coisa da influência, de como a gente lida, né? Eu já ouvi muitos poetas bons, inclusive, que falam que durante o tempo que estão mais dedicados a escrever um livro, param de ler poesia. Né? Eu nunca consegui, nem acho que eu vou conseguir, não tenho nem interesse em fazer isso. Mas eu acho que tem uma incorporação dos poetas que nós admiramos muito, que ela se dá ao contrário. Eles passam a ser o lugar em que você não vai pisar. Exatamente. Eles viram limites para você. Você fala, Perfeito. Isso ele já fez. Como que você quem disse, eles já fizeram melhor. Mas não só isso, você fica meio que atormentado por esses poetas em volta de você. De falar, putz, por aqui não dá, por aqui não dá. Então, a disputa da criação do próprio caminho, ou da descoberta do próprio caminho, ela se dá de modo mais da restrição do que como se esses poetas te apresentassem, se te dessem liberdade. Mesmo um poeta, sei lá, desses que o Cabral detestaria, como, sei lá, um Leminski, que tem uma influência gigantesca, o que é leminskiano a gente percebe a quilômetros. No Leminski funcionava, né? Mas feito do que alguém que amava a poesia concreta e por isso tentou fugir dela. Amava o Drummond e fez de tudo para fugir dela. Amava a Tropicália e fez de tudo para não ser aquilo, porque ele queria ser ele no meio daquilo. Meio que se alimentar daquilo, mas não coincidir com aquilo que ele ama. Para alguns poetas funciona muito bem trabalhar a sombra dos outros. Mas, curiosamente, esses grandes que nós estamos fazendo, eles são precursores em alguma coisa. O Drummond adorava, quando toma contato com o Mário de Andrade, principalmente, adorava aquilo, a geração dele e tal. Os mineiros, de quem ele foi próximo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de eu preciso achar meu caminho. E aí o que ele vai fazer é ele. Né? Então, vai dar um pitaco no seu próprio pitaco, né? Só existe o grande poeta por subtração. Sim. Né? Subtrai, que eu acho que vai tirando, né? Pode ser que no final não sobre nada, é o silêncio da página branca, né? Mas se restar alguma coisa depois de eliminar e de se contrapor, né? De ser contra essa zona de influência avassaladora, aí sim, temos a voz de um poeta, possivelmente. Sim. Você conheceu o Cabral, quem mais você conheceu? E conta uns bastidores dessa convivência. Bom, nesses 4 aqui, que são o núcleo aqui da nossa conversa, né? Cecília, quando ela morreu, eu tinha 12 anos de idade. Ainda estava na minha fase, digamos, da poesia, da fase da pedra, não da pedra drummondiana. Quando Bandeira morreu, eu já era leitor de poesia, mas eu só tinha 16 anos. Drummond é um caso curioso, porque eu falei com Drummond quando eu tinha 13 anos, mas sem saber quem era Drummond. Porque, na minha escola, né, a professora adotou o livro Quadrante, que era um livro de crônicas, então eu li uma crônica de um sujeito chamado Carlos Drummond de Andrade. E a professora estimulou os alunos a incomodarem os autores, telefonarem para eles para perguntar coisas sobre o livro. E eu, na minha ingenuidade, né, ligo para Drummond e ele atende. Eu pergunto, o senhor é o Carlos?
Nessa crônica aqui que você escreveu no quadrante, qual é a sua intenção? Ingenuidade. E o pior é que, ou o melhor é que o Drummond, naquela voz dele meio áspera, né, pouco acolhedora, mas atenciosa, ouviu tudo e me deu uma resposta conveniente, né, dando atenção a um fedelho inconveniente que ia lá, telefonou para perguntar coisas sobre um texto que provavelmente ele nem considerava tanto. Mas sobre o Drummond, aí depois eu vivi um pequeno trauma, porque quando eu lancei, já com 23 anos, né, meu primeiro livro de poemas, eu mandei um exemplar para ele. E não tive nem o tradicional cartãozinho com que ele respondia, acusava o recebimento. Em que ano isso aqui? Foi em 73. E essa ausência, né, depois, hoje em dia considerando como uma blague, né, o Cabral disse que ele tinha um orgulho. Era o único poeta, ele, Cabral, a quem Mário de Andrade não escreveu. Acusando a chegada do Pedra do Sono. Então, eu quase diria o mesmo em relação ao Drummond, né? Então, o meu orgulho é que eu devo ser um dos raríssimos poetas a quem ele não se dignou responder. Na fase um pouquinho da anedota literária, todo mundo sabe, né? Que se em vez de Antônio me chamasse Maria, provavelmente Drummond seria um pouco mais cavalheiro, né? Era mais atencioso com as damas, né? Sempre foi um gentleman, não é mesmo? Então não conhecia, chegou, tem todo o direito de não ter gostado do livro, e isso me causou certamente um incômodo, né? Poxa, um poeta que nessa altura eu já admirava tremendamente. E o Mário de Andrade, ele também fala de um episódio traumático, quando ele mandou uma gota de sangue em cada poema para o Vicente de Carvalho e não recebeu resposta alguma. Então, é a sugestão que eu posso dar, para não traumatizar os jovens poetas, né? Não custa nada, manda um e-mail, né? Recebi, obrigado. Pelo menos isso, porque senão a pessoa pode passar mais 70 anos sem esse sentimento de rejeição. Com Cabral foi exatamente o contrário. Eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre a obra dele, até a metade da obra dele, até uma faca só lâmina, e através do professor Afrânio Coutinho, que era diretor da Faculdade de Letras, meu orientador, num determinado período, né, o Afrânio Coutinho, colega do Cabral na academia, passou o contato e ele tinha emprestado um exemplar da minha dissertação para o Cabral. Quando eu cheguei, pedi uma entrevista em 1980, Cabral me recebeu já tendo lido toda a dissertação, tinha ficado muito satisfeito com o resultado, né? E também ficou satisfeito porque era um jovem que estava entrevistando e que não foi lá para perguntar sobre Chico Buarque, sobre Morte e Vida Severina, né? Eu fui lá para perguntar sobre questões técnicas, como é que ele construiu tal livro, por que tema que aparece aqui não aparece ali, né? E ele ficou um pouco impressionado, pela primeira vez ele estava podendo falar assim, pelo menos não era tão comum, ele poder discutir o que o interessava profundamente, que é a construção, os processos retóricos, né, criativos da sua poesia. Aí conversamos no embalo 3 horas diretas, né, com aquele gravador grandão da fita que enrolava, né, estava eu emocionado. E quando se passam as 3 horas, eu digo, bom, já está ficando tarde, né, e eu ainda tinha muitas perguntas para lhe fazer. Quando é que eu posso retornar? Você pode vir amanhã? Que maravilha! Então, que maravilha. Abriu as portas de uma maneira tão generosa, né? E que, a partir daí, isso tornou-se quase um ritual. Todos os livros novos que ele publicava, né, chegavam às minhas mãos com a dedicatória dele, e de imediato eu ia à casa dele para perguntar, para levantar questões. Ele se sentia muito recompensado com isso, muito feliz. Ele trabalhou bastante, ele indicou o meu livro, João Cabral, A Poesia do Menos, para a Livraria Duas Cidades. Saiu por lá com ênfase que ele demonstrou com a leitura, né?
pela fidelidade que eu tinha à poesia dele, aspectos pessoais, por exemplo, eu absorvia indiretamente certas cenas que ocorriam na casa, e ele próprio dizia, e isso me causou até muito espanto, porque eu esperava encontrar um homem à imagem da sua poesia, um homem lúcido, um homem completamente senhor da sua realidade, né? E eu vi um ser humano frágil, um ser humano inseguro, um ser humano indeciso. Nesse primeiro dia, em 1980, quando passa a Dona Estela assim, ao fundo, né? Eu nunca me esqueço o impacto que eu tive quando ele me falou assim: você está vendo essa moça, essa senhora? Sim, é minha mulher. Sim. Ela vai morrer daqui a pouco, ela vai morrer em breve. Olha, eu não tinha intimidade alguma com ele, né, que ela estava com câncer avançado. E depois ele, sem eu perguntar, ele prossegue: não sei o que vai ser da minha vida porque eu não sei assinar um cheque. Então você imagina um homem que cria aquela obra de um rigor extraordinário e digamos, dos fantasmas dele que o levam a se abrir, né, para um jovem ali que o via pela primeira vez, revelando, talvez como se a poesia dele, né, fosse o Cabral ideal que ele julgasse crer para socorrer aquele Cabral, né, da sombra, o Cabral luminoso, até em excesso na poesia, né, para jogar um pouco dessa luz nesse Cabral perdido do lado de cá da escrita. Você comentou do Morte e Vida Severina, e acho que foi um momento de grande popularização, pelo menos, né, de um poeta que é de uma leitura refinada, enfim. Como é que foi isso na época para ele? No final, ele gostava dessa popularidade? Não, ele achava muito ruim. Primeiro, A Morte e Vida Severina não fez tanto sucesso quando foi publicado pela primeira vez em Duas Águas, em 1956. Cabral já era um poeta de respeito, o livro teve sucesso de crítica, mas não empolgou. Todo mundo sabe que foi com a montagem, né, do Teatro de São Paulo, né, Duca, com a música do Chico Buarque, que ganhou um festival na França, que o livro explodiu. Uhum. E a tal ponto que eu creio, não está exagerando, se disser que ele é o livro de poemas mais editado da história da poesia brasileira. Mais de 50 edições, são numerosíssimas as edições. E como que se descolou do conjunto da obra de João Cabral. Sempre insistiam no Morte e Vida Severina, né, como se a obra dele fosse metonimicamente aquela obra e o mais fosse figuração. Ele lançou uma antologia, duas antologias, uma antologia poética e outra chamada Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta. E aí pegaram carona poemas como O Rio, né, e Os Dois Parlamentos, quer dizer, poemas que, no entender de João Cabral, prescindiam da leitura, poemas para oralidade, em voz alta. E a outra, e ele como dizia, olha, tudo que eu faço eu acho mais ou menos no mesmo nível, não há muito pior nem muito melhor. O que não foi poema em voz alta entrou na outra antologia. Resultado que uma antologia atinge 50, 60 edições, e a outra atinge 2 edições ou 3. Criou uma espécie de um ciúme, né, paterno no João Cabral e um certo medo de ele ficar conhecido apenas por isso. Eu creio que ele falava um pouco mal de Morte e Vida para que as pessoas se lembrassem de, então, poxa, se esse é ruim, como não será o outro? Para contrabalançar a prole esquecida dele, né, que é também igualmente admirável. E que espalhou essa coisa de que ele não gostava de música, né? Ali fazia questão ainda. Um pouco para... Não gosto de música. Aí, não, salvo do Chico Buarque. Aí, de vez em quando ele fazia, como ele também dizia, que detestava o decassílabo, nunca escreveu um decassílabo na vida, tinha um horror dessa medida, salvo o de Marli de Oliveira. Que por acaso, né, foi a sua segunda esposa. Tarso, você acompanha bastante essa cena literária, conhece esses bastidores de
publicação, divulgação. Como é que é hoje ser um poeta no Brasil, uma poeta no Brasil? Que pergunta, hein? Eu acho assim, eu sou da turma dos que vê esse momento de pluralidade, abertura, multiplicação quantitativa, inclusive, da poesia. Eu vejo isso de modo positivo. Tem muita gente, não só aqui, na Europa, nos Estados Unidos, reclamando, falando, tem Livros gente demais publicando, tem poeta demais, todo mundo é poeta. Eu não acho que esse é um problema. Eu acho que, assim, é uma etapa que a gente necessariamente tinha que passar. No caso brasileiro, tem a ver com uma ampliação do parque editorial, com as possibilidades novas que a tecnologia abriu para que os poetas mesmos os poetas sempre se editaram, né? Isso mas que eu ia lembrar que o Bandeira, o primeiro livro dele, foi um crowdfunding, né? Já era, sempre foi. Eu acho que o mundo imita o que os poetas fizeram sem tanto. O Mallarmé, 150 anos atrás, né? Tipo, esses poetas saíram com a ajuda de amigos, né? Nunca foi uma relação editorial, profissional. Sempre teve um cantinho ali que a poesia teve que criar, né? E edições pequenas, inclusive pelo caráter experimental mesmo de alguns poetas de alguns poemas que depois se tornam muito, muito importantes, né? É o caso do Lance de Dados, do Mallarmé. Né? Um poeta que, imagina, aquilo pro gráfico era um pavor. Isso. Né? O livro jogando com a imagem, com a constelação das palavras na página, né? Então tem uma certa afronta das estruturas, do que está estabelecido, que é próprio da poesia, sempre foi. E na nossa época, mais ainda. Então, várias das discussões que a gente viu se arrastar durante muito tempo no Brasil, por exemplo, de colocar os poetas do disco fora da conversa sobre poesia, como sendo a letra de música. E muitos deles falaram isso. Você pega um Chico Buarque e ele diz, não, eu não escrevo poesia, eu faço letras de música. Né? Pensei aqui exatamente na publicação que vocês fizeram da obra do Capinã. Do Capinã. O Duda Machado, que tem algumas letras no início. Torquato Neto, que é um poeta muito mais famoso pelas letras, viveu pouquíssimo. Cacaso também. Antônio Cícero. Vários poetas. E isso tudo, eu falo, quando a gente estava lançando o Capinã, eu falava isso, assim, que no Brasil... Uma edição recente da Círculo de Poemas. Edição, que foi uma reunião de todos os livros dele, porque ele também lançou livros de poesia. E uma parte grande das letras, das principais parcerias dele, né? E a gente fez esse livro, do Cancioneiro Geral, e na época eu brincava assim, olha, no Brasil você só discute se letra de música é poesia com o rádio desligado. Porque se você deixar o rádio ligado, você vai ser desmentido, você vai ter problemas. Porque é incrível a quantidade de grandes poetas que tem tocando no rádio, né? Desde as primeiras gerações da música popular brasileira. Né? Então, isso é muito interessante. E eu acho que essas coisas confluíram para um momento agora em que os poetas estão tirando tudo que podem dos recursos editoriais mais amadores até os mais profissionais. Acho que o Círculo é um pouco isso, né? O Círculo é profissional, mas ao mesmo tempo tenta aproveitar o melhor possível da cena da poesia, daquilo que os próprios poetas já fizeram, a forma de circular que os poetas inventam. E também sem se preocupar tanto com os limites. Estou fazendo poesia para este horizonte, para este... Não, as coisas têm acontecido de modo muito mais fluente entre as áreas, entre as margens, né, da poesia. E eu acho isso muito positivo. Independentemente de onde a pessoa está no país, é possível ser poeta. Sim, e de concorrer aos grandes prêmios, por exemplo, a gente tem agora o Jabuti, que foi em 2018, um poeta que agora acabou de sair um livro novo dele no Círculo, Maílson Furtado, um poeta que se autoeditou no interior do Ceará, mandou o livro pro Jabuti e ganhou como livro do ano. Né, hoje é o resultado. Hoje é o resultado. Então tem essa desestabilização das instituições, das editoras, do poder dos jornais, das revistas. Eu acho isso positivo. Da crítica, da universidade. Teve vários fatores, né? A democratização da universidade nos últimos anos fez mudar muito da discussão.
A geração em que o Sequin se forma volta para a universidade hoje e acha uma outra casa. Né? O que se discute, as ferramentas que estão sendo utilizadas, né? Tudo muito mais, no meu modo de ver, tudo muito mais vivo. Eu acho que é o que está acontecendo. Mais distópico, talvez? Porque eu acho que coisas que sempre aconteceram na poesia se tornam mais evidentes agora. A gente está falando bastante do João Cabral, é um caso desses. O João Cabral tem um discurso muito forte sobre a própria poesia, sobre o próprio lugar na poesia brasileira, inclusive, e que vai fazer com que muita gente siga repetindo o que ele mesmo diz. A ideia de rigor, que obviamente está incorporada na obra dele, sempre foi tratada como uma espécie de rigidez. E isso fazia com que o leitor já entrasse, ou muitos da crítica, especializada ou não, entrasse na obra dele sem ver o tanto de sensualidade, que eu acho que é uma marca fortíssima da poesia dele. E não tem uma palavra falando disso, até que veio uma geração mais nova ler isso e talvez ensinar para o próprio poeta. Talvez o interesse dele em ouvir o Sequin conversando sobre a poesia dele não é o de ensinar, é o de aprender. De falar, pô, é isso, viu o que eu estava fazendo, mas ninguém sabe exatamente, imagina no tamanho da obra dessa turma, o que eles sabem exatamente do que estão fazendo. E outra coisa, o humor do João Cabral, eu fico chocado, porque é incrível como ele é um poeta bem-humorado, mal-humorado, sabe esse mal-humorado que é engraçado? Ele é esse mal-humorado engraçadíssimo, e isso é uma inflexão da poesia dele. Sem dúvida. Assim, várias dessas afirmações que ele faz sobre os colegas de geração, sobre a própria obra dele, sobre o que ele quer que fique e o que não fique. Tudo isso é muito bem-humorado. Eu tenho ressaltado isso em algumas conversas, porque o Fernando Pessoa é um desses, que eu falo, se você não conseguir imaginar o Fernando Pessoa se divertindo enquanto criava os heterônimos, a gente aceita qualquer explicação, menos essa, de que ele estava criando e falando, cara, isso é muito divertido. Né? Ele fala que vai apresentar fotos dos heterônimos, né? Ele escreve isso, que vai, olha, talvez eu revele fotos deles. Ele está brincando o tempo todo e eu acho que isso se perdeu para uma leitura que quer que a poesia seja vista de um jeito chato. Tasso, as tiragens continuam pequenas, com exceções. Lembrei aqui daquela edição do Leminski, que foi parar na lista de mais vendidos há cerca de, talvez, 8 anos atrás. Há exceções, né, acidentalmente. Ele teorizou em correspondência, em textos, etc. O Leminski falava que a grande conquista que ele tinha que encontrar na poesia era articular experimentação e comunicação. E que era isso que ele tinha que buscar. Porque normalmente os poetas que apostavam na experimentação perdiam uma coisa e os que apostavam na outra perdiam a experimentação. E ele passa a vida dedicado a isso, a achar uma forma de poesia que fale diretamente. Eu costumo dizer que a poesia do Leminski, ela inverte algo que é próprio da linguagem poética. A linguagem poética parece que não quer te entregar nada. Ela fala, venha buscar. E o Leminski coloca num primeiro plano, talvez pela relação com a música, com a publicidade, a primeira camada que vai até o leitor. Então é natural o sucesso. Tanto que essa edição do Toda a Poesia vende mais de 100 mil exemplares. O Leminski é famoso até hoje. Mas a gente tem que lembrar que o Leminski, em 83, quando ele lança a primeira edição nacional da poesia dele, o Caprichos e Relaxos, ele vende 3, 4 edições seguidas. O que naquela época era bastante. E ele vai fazer parte da coleção, lembro do Círculo do Livro, aquela coleção da revistinha que vendia em casa, o Leminski é um dos poetas que está naquela coleção, ao lado do Cabral, né? Acho que o Ferreira Goulart lança Toda a Poesia ali. Então ele fura, já naquele momento já funcionou. É que o Leminski viveu muito pouco, principalmente entre esse momento que ele se torna uma figura nacional, virada dos anos 80 até 83, quando ele sai nessa geração de ouro aí da Brasiliense, né? Que reúne os poetas lá, Chico Alvim, Cacaso, Chacal, Ana Cristina César, Alice Ruiz, o Leminski. São os poetas que vão se tornar nacional naquele momento. Só que o Leminski morre 6 anos depois. Ele adoece 5 anos depois. Então, é pouco tempo, mas é uma enxurrada de coisas que acontece. Mas já é uma geração muito diferente. Se você comparar o que o Leminski pensava sobre circulação de poesia, o que ele queria que a poesia dele chegasse, onde ele queria, é totalmente diferente de pensar os poetas da geração anterior. Enquanto para o João Cabral era uma espécie de incômodo, essa coisa do Chico Buarque, de uma parte da obra dele se destacar, sair da mão dele, né? O Leminski faz a dedicatória do Caprichos e Relaxos convocando todos os leitores a serem seus parceiros musicais. Olha, aqui tem letras.
Algumas foram cantadas por Caetano Veloso, Moraes Moreira. Você também pode ser meu parceiro. Ele lança o livro falando isso. É uma outra ideia de que o poema não é meu. E o poema tem que tocar no rádio. O poema tem que chegar no sei onde. O poema tem que estar no jornal. Não viveu o Instagram. Mas isso estava ali, né? É uma geração muito diferente. A gente tem os discos do Cabral, do Drummond, que são lindos para nós que somos fãs, mas eu brincava assim... Poemas lidos, não é? Lidos. E a gente brincava assim, olha, são os poetas inenfáticos. Porque parece que eles tinham um acordo. Vou ler uma vez, se eu errar, não leio de novo. Porque eles estão lendo assim. Tu fala, nossa... É meio decepcionante. Quem lia melhor adoro. Era o Goulart. Goulart deu com mais ênfase, né? Sim. Zequinha, eu assisti uma vez uma aula sua na Biblioteca Mário de Andrade sobre o João Cabral e fiquei assim deslumbrada. Eu tenho a sensação que eu tenho que qualquer pessoa sentaria ali e sairia entendendo perfeitamente a poesia do Cabral, mesmo que não soubesse o que é poesia. Eu queria te perguntar qual o segredo para formar leitor de poesia. Eu sei que você na UFRJ também suas aulas eram concorridas por isso. Eu queria saber o segredo para registrar aqui na nossa conversa. Se eu soubesse esse segredo também, eu tenderia a perguntar a quem assiste o que vê ali a ponto de poder dizer isso, né? Mas, de uma maneira assim muito sintética e linear, né, superficial, eu posso dizer que... retomando até o que o Tarso acabou de comentar, né, que a poesia exige normalmente que se chegue a ela, não se dá tanto quanto o discurso da prosa, né? A grande maioria dos meus alunos, né, eles tinham um temor da poesia absoluto, né? Achavam que a poesia era aquele discurso incompreensível, que enquanto a prosa, a narrativa era algo do dia a dia deles, a poesia se escondia num nicho de especialidade em que ele, aluno, reconhecia a sua incapacidade de lá chegar. E no primeiro dia de aula eu costumava brincar dizendo o seguinte: sei que vocês todos aqui chamam a poesia de Vossa Excelência. Eu gostaria de que no final do curso, se não chamarem de você, pelo menos de a senhora, né? Mas nada de Vossa Excelência. E como eram alunos, e cada vez mais, né, que não tem o objeto livre em casa, eu fui professor também numa época quase pré-internet, eles não tinham acesso ao texto poético. Tinham acesso à novela, à narrativa, ao cinema, mas a linguagem específica da poesia, né, era algo completamente ignorado. E sempre também observava que os professores, em geral, né, consideravam que ensinar regras básicas, né, do ritmo, da melodia, da rima, era algo menor, era algo inferior, e que certamente os alunos já deveriam ter aprendido isso em curso anterior. E sempre o curso anterior que não ensinava nada disso. A minha estratégia era aplanar o terreno, dizer, vamos partir do zero. Vocês não são obrigados a isso, vocês nunca viram e não sabiam distinguir um verso de 5 sílabas de um verso de 10 sílabas. E o verso livre, né, que foi uma revolução super benéfica para a poesia toda do mundo, né, pôde, para alguns preguiçosos, implicar na concepção errada de que basta não saber nada de criação, de técnica, né, para ser poeta. Uma ignorância elevada a método criativo. E nós sabemos, se é até um lugar comum, né, que Bandeira, Drummond, todos esses eram grandes conhecedores das técnicas do verso. E eu começava por aí, né, mostrando coisas que talvez devessem ter sido enfatizadas no 2º grau, mas eu também não podia ser cúmplice de alunos que estavam no 7º período, ou 8º período, e que iriam se formar numa ignorância absoluta do que seja o discurso poético, e mais do que se formar nesse discurso da ignorância, eles seriam propagadores dessa ignorância quando fossem professores do 1º grau ou do 2º grau. Quer dizer, ou não saber minimamente o que é poesia, o que é um poema, ou simplesmente eliminar isso, Vossa Excelência,
das aulas dele por não estarem aptos, né? A partir daí, então, a coisa começava a fluir. Eles descobriam maravilhados, né, o que é uma literação, porque temos que pensar que durante milênios a poesia produziu a partir de certos rituais de forma. Não se pode jogar isso no lixo como se não tivesse existido, né? Não se pode ignorar que Camões, o que contribuiu para a língua portuguesa, não só para a literatura. E eu trabalhando com poemas super contemporâneos, modernos, em contraponto com o mesmo tema tratado no Barroco ou tratado no Arcadismo, porque os programas de letras têm ainda, digamos, essa função de levantar cronologicamente os períodos literários. Eu tinha que obedecer o programa, mas eu não obedecia a linearidade. Eu fazia confrontos e jogos o tempo todo, né? E, pouco a pouco, então, os alunos entravam nessa e começaram a ter prazer em descobrir, né, o que é um decassílabo, qual é a fluência, quais são as possibilidades rítmicas, quais são as figuras que contribuem antes e hoje para a magia do discurso poético. Eu confesso também que aí é um componente pessoal, eu sou uma pessoa muito entusiasmada por aquilo, né, que eu estou professando como professor. E creio que o entusiasmo, como o tédio, é transmissível. Se uma pessoa vê... Com certeza. Se uma pessoa vê ali um professor analisando um poema, mas de maneira entediada, né, não tendo nada a dizer, sem nenhum entusiasmo por aquilo, por que o aluno vai se entusiasmar por algo que o professor está dizendo que é chato, que não vale a pena? Então, um pouquinho assim, digamos, de uma certa comoção, né? De uma convocação. Um jogo de cena. Um jogo de cena, assim, mas um jogo de cena, mas em que o ator acha que está dizendo a verdade. Mesmo que não esteja, né? Talvez o que ele diga possa ser uma besteira, mas a emoção, o entusiasmo deles são verdadeiros. E por isso os alunos até gostam, né? Porque não costuma ser a praxe, pelo menos no meu próprio período de formação, né, de curso de letras, estudávamos ali todas as teorias possíveis. Raramente eu tive chance de ver um professor analisar um poema. Bastava a teoria. E nem sempre uma teoria literária, necessariamente, né? Podia ser uma teoria sociológica, filosófica, né? E o poema ali como pretexto para essas elucubrações teóricas, sem qualquer sensibilidade com a matéria viva do poema, que é a palavra, né? É o ritmo, é a sonoridade, tudo aquilo que tem de lúdico e de encantador. O desafio de formar leitores de poesia. Eu levo a pergunta para você, que está no campo do editor, do curador, da pessoa que divulga. Sim, eu acho que Sequim fez um retrato perfeito da sala de aula e é bem preocupante porque é na sala de aula dos estudantes de letras. Imagina da rua para fora, né, da universidade para fora, na rua, a quantidade de pessoas que não pensam em fazer letras ou que vêm de outras formações. Eu tenho repetido algumas coisas, assim, trabalhando, né, e pensando uma coleção que se propõe a chegar onde a poesia não chega. A fazer com que os livros circulem mais, cheguem em outro público, ganhe destaque nas livrarias, os eventos se tornem mais concorridos. E é um trabalho de formação, mas ao mesmo tempo a gente tem percebido que assim, as pessoas gostam de poesia. Então não é tanto culpa da poesia quanto das coisas que nós colocamos em volta dela e que vão tornando a relação muito pesada. Por exemplo, um amigo que não é grande leitor de poesia, mas lê algumas outras coisas, eu de vez em quando dou lá um livro de poesia para ele. Aí um dia ele me confidenciou assim, eu até tento ler, eu leio, gosto às vezes que você dá, mas eu não sei o que dizer. Então eu não fico lendo. Aí eu fui embora pensando naquilo e falei, mas espera aí, tem algum erro lógico aqui nessa frase. E eu falei isso, as pessoas passaram a achar que para ler ou para ter uma relação com qualquer objeto de arte, de que ela necessariamente tem que formular um discurso de compreensão daquilo imediatamente. E a poesia é vitimada demais por isso, porque os próprios poetas, em grande medida, contribuíram com isso, de colocar discursos, às vezes, em torno dos seus poemas, que são muito mais difíceis do que os poemas. É verdade. A crítica faz isso,
os professores fazem isso, nós fazemos o tempo todo. Então era comum, porque a gente foi transformando em realidade os próprios problemas da poesia, a gente foi potencializando e se acostumando, naturalizando isso. Então assim, ninguém lê poesia mesmo, então quem está aqui entende. Então vamos falar num nível em que só nós entendemos. Ninguém lê poesia, então o livro pode estar na livraria escondido. Na biblioteca não precisa ter. Então você vai fazendo a maldição se transformar em realidade, né? E vira. Eu brinquei outro dia, eu falei, leitor de poesia é a primeira coisa, tem que ter joelho bom, porque você chega na livraria, tá lá embaixo o livro, escondido. Se você não conseguir agachar para pegar, você não vai ver o livro de poesia. Então, é uma coisa que a gente tem lutado contra. Para nós, na coleção, é sempre essa coisa. Falar com quem já lê poesia, a gente sabe. A gente tem que aprender, ouvindo muito dos outros, conversando com quem está em sala de aula, com quem está em eventos literários, com quem está nas instituições, na biblioteca, etc. O que vocês ouvem que faz com que as pessoas não queiram nem abrir, elas passem pelo livro de poesia, igual elas olham, bonito, né? Legal. Mas não tem interesse nem em pôr a mão. Sendo que eu lembro todo santo dia para animar e trabalhar e fazer essa coleção crescer, que assim, quando eu digo que os brasileiros gostam de poesia, é só ligar o rádio. Os brasileiros estão acostumados com um nível refinadíssimo de poesia tocando no rádio. Gostam. Mas com aquelas músicas do rádio, eles não se sentem obrigados a ter o que dizer quando acaba a música. E com o livro, nós criamos uma relação tão estranha com o livro, como se o livro não fosse um objeto que tivesse um sentido que primeiro se encerra nele. Depois pode ser explorado pela crítica, mas ninguém precisa ir até aí. Eu posso pegar os livros... Um poema que está falando de uma história triste, a crítica dele, a recepção dele é chorar. Não é saber por que você está chorando. Depois você pode falar com o seu analista, com o analista literário, com o analista psicanalítico. Mas isso é um outro momento. Primeiro a gente tem que permitir que as pessoas se sintam bem porque encontram algo delas nos livros. Primeiro abrir os livros e lerem. Ponto. Daí o que ela vai fazer depois, porque eu mesmo não quero conversar, não é sempre que eu quero conversar, olha a contradição, sobre as coisas que são muito importantes para mim. Às vezes aquele livro que você lê, sabe que te machuca? Você não tem urgência nenhuma de colocar uma elaboração intelectual sobre aquilo. A primeira é na esfera do que ele te toca. É claro que isso passa pela forma, passa por tudo. Os poetas dominam isso. Mas muitos livros de poesia se tornam muito importantes para as pessoas, assim como discos, mas muitos livros, porque elas não têm que fazer uma prova depois. Mas aquele livro revela muito para elas. Você pega alguém, eu falo, parece dramatizar demais, mas você fala assim, pega alguma pessoa próxima sua que perdeu o pai. Aí você pega um livro de poesia, como a gente tem na coleção, um livro Palavra Nenhuma, da Lilian Sais. Aliás, ela fez isso. Ela tem uma coisa acontecendo em São Paulo que é muito interessante, chama Sarau do Livro Inteiro, que começou no Rio e agora tem em São Paulo. Eles sentam e lê o livro inteiro, o autor lê o livro inteiro. E é uma plaquete, um poema, Palavra Nenhuma, que ela escreveu para o luto do pai dela. E coincidiu a leitura no dia de finados. Ela falou que tinha uma mãe e a filha sentada na plateia, uma pouca gente assistindo. As mulheres choraram do início ao fim do poema. Eu falei, se você saísse daí, levantasse e falasse, por que você chorou? Não faz sentido nenhum essa pergunta. Entendeu? Mas a gente faz isso. E eu acho que assim, tem um jeito de lidar com os livros que ainda está começando a ser feito. Né? Eu só queria pegar então carona aqui do que você disse sobre o grau de emoção que um poema pode provocar. Então, quem estiver nos ouvindo, estiver com vontade de chorar, eu indico um poema hoje meio esquecido, que se chama História de um Cão, do poeta, um dos primeiros parnasianos brasileiros, de muita qualidade, Luiz de Guimarães Júnior. Né? Eu não vou dar spoiler do texto, mas quando eu li em sala de aula, o choro era geral no final. Então, quem quiser um pouco de emoção, pode procurar aí no Google, História de um Cão, Guimarães Júnior, que eu garanto a todos ótimas lágrimas. Sim. Maravilha. Esse aqui, não há como não tocar no assunto de sua biblioteca. Você é um dos maiores bibliófilos que temos no Brasil.
Eu já tive a oportunidade de visitar, de conhecer alguns desses exemplares, coisas que, inclusive, talvez a gente possa começar, sobretudo, falando desse livro do Drummond. Coisas que não existem praticamente, existem na sua biblioteca. É verdade. Agora, eu sempre costumo pensar, né, que há dois tipos de bibliófilo. Um, lamentavelmente, é o bibliófilo intransitivo, aquele que quer entesourar o que encontra e tem prazer que ninguém tenha nada e tenha acesso ao que ele, digamos, escondeu. E outra vertente, né, porque eu penso no Mindlin e, na medida do possível, eu tento me inserir nela, é descobrir esses tesouros para torná-los públicos, né? Guardar, no sentido do poema do Antônio Cícero, né? Guardar uma coisa é expor. Então, colecionar não é guardar para mim, é deixar que o outro possa se inteirar disso. E não só com Drummond, já houve edições de poetas menores, esquecidos, como Mário Pederneiras, que teria sido o criador do verso livre, o primeiro utilizador do verso livre na poesia brasileira, Júlio Sallusti, que é um parnasiano esquecido. Eu vou ali descobrindo, né, esses autores que eu digo que não estão mortos, estão desmaiados apenas, né, esperando o beijo do bibliófilo que vai sacudir a poeira e trazê-los de volta à vida. E por alguma casualidade, que eu acho que não é casual, que não é, as coisas se encaixam, né, eu tive a oportunidade de descobrir exemplares, ou ainda não em forma de livro, exemplares únicos, ou então em forma de livros, mas livros renegados pelos seus autores, grandes autores que não queriam nem lembrar que um dia tinham publicado determinado livro. Então, separando essas duas vertentes, no que se refere aos textos que não chegaram ao prelo, eu tenho o exemplo do Drummond, 25 poemas da Triste Alegria, que depois acabou merecendo uma linda edição facsimilar da Cossack Naif, né? Era um caderno. Você emprestou o exemplar para que eles fizessem essa edição? Eu emprestei e fiz a introdução, né, chamando o pré-livro do pré-poeta, porque Drummond oficialmente, né, lança o livro do poeta em 30, com alguma poesia. E aí ele preparou um livro, um exemplar, um caderno em forma de livro, encadernado como um livro em couro, com um sumário, depois, tudo perfeito. É um livro que é de 1924, porque você teve muita acuidade quando falou do Drummond na segunda metade da década de 20, porque até 24, por aí, ele ainda estava submerso, né, na influência de Álvaro Moreira, Ribeiro Couto, todos os poetas do que se chamam o penumbrismo na literatura. E esse exemplar, ele tem uma outra peculiaridade, o que já seria maravilhoso, né? Simplesmente o conjunto de poemas, porque muitos anos depois, Drummond se torna leitor crítico desses poemas e, à margem de cada um deles, tece vários comentários. Então você tem a parte datiloscrita e você tem a parte manuscrita, né? Drummond como criador em 24 e Drummond como leitor de si, possivelmente na década de 40, porque não são assinados esses comentários. Como esse exemplar chegou até você? Eu fui comprar uma parte de uma biblioteca, né, de uma pessoa que nem era muito um herdeiro de alguém que estava ligado ao mundo das letras, e por uma casualidade eu salvei esse exemplar, porque eu comprei uma dezena de livros ali, algumas dezenas de livros, né, importantes. Estava indo embora quando eu, não sei porquê, decido abrir uma gaveta. E na gaveta estava esse caderno. Se eu não levo ou compro o caderno, provavelmente o herdeiro, que não tinha nenhum interesse em literatura e vendo um caderno, ia jogá-lo no lixo. Não era livro, não era algo que pudesse vender como livro, né? Então foi assim, salvo. Só reforma a minha teoria quando falam assim, falam que eu sou bibliófilo. Eu falo, não, eu não sou bibliófilo. Eu tenho cada vez mais consciência de que eu sou uma espécie de guardião dos livros de poesia. Porque você usou a expressão salvar o livro, mesmo editado, publicados, esses livros de 200, 300 cópias, eles são a realidade de boa parte dos livros até hoje, livros importantes. É verdade. Todo mundo está lendo, estudando. E poucos vão parar em bibliotecas.
poucos ainda hoje vão parar em biblioteca e eles vão para bibliotecas pessoais e vão sumindo. Não se sabe como, e somem, literalmente, não deixam vestígio. De você não ter ninguém. Entendeu? Até nessa publicação que eu te passei aí, Josélia, né, um pequeno dossiê, há uma entrevista sobre a bibliofilia, eu cunhei uma frase: salvamos os livros para que eles nos salvem. Sim, exato. Né? Porque essa função também de... Não é o bibliófilo lá do Flaubert, né, que não queria vender os livros, que era apaixonado, que matava quem comprava para pegar o livro de volta. Também um outro que eu conheci, cujo nome eu esqueci agora, mas ele tinha assim 5 exemplares de alguma poesia. Né? Porque o sonho dele não era ter, era que ninguém tivesse. Ninguém pudesse ter, só ele. Ninguém pudesse ter. Concorrentes. Uhum. Então, no caso do João Cabral, foi um pouco diferente. Ele não tinha feito um projeto de livro como foi Drummond que fez, né, no 25 Poemas. Mas eu perguntei sobre textos anteriores à Pedra do Sono. E ele me contou que ele tinha um conjunto de poemas e que, da adolescência, 17 anos, 18 anos. E um dia ele leu aqueles poemas, não gostou muito, achou que era bobagem e rasgou, jogou no lixo. E Dona Estela, lá vem a salvadora da vida do Cabral, né, foi lá, recolheu os textos e anotou tudo num caderninho vermelho. Notem aí que se Cabral de fato quisesse destruí-los, não teria rasgado ao meio, teria picotado. Não é? Eu creio que foi assim um gesto, né? Como se pedisse: olha, eu não quero, mas vem aqui alguém salvar esses textos. Uhum. Então foi salvo pela primeira vez por Dona Estela. A segunda, quando eu perguntei ao Cabral se ele tinha um caderninho, eu podia ler. Ele concordou. Me emprestou o caderninho, eu logo aproveitei e disse: olha, você sabe que nós, na Faculdade de Letras, vamos conceder em breve a você o título de doutor honoris causa. Isso foi, aliás, uma alegria imensa para ele, porque ele não tinha título superior, né, na universidade. E que tal se nós, no dia da concessão do título, publicássemos esses poemas aqui, em sua homenagem? Aí ele concordou e eu pude editar os primeiros poemas, que são esses textos da adolescência, mas como eram muito poucos, eu aproveitei para agregar poemas que ele tinha eliminado de Pedra do Sono em edições posteriores. A Pedra do Sono surgiu com X poemas e depois ele foi reeditando, tirou quase um terço do livro. Ele concordou, então os primeiros poemas são os poemas renegados de Pedra do Sono, mas esses poemas inéditos da antologia e que resultaram num livro muito bonitinho, uma honra, né? Um poeta da importância dele, dar um livro inteiro para uma universidade pública, Faculdade de Letras, e que nós não tínhamos nem dinheiro para editar esse livro, tudo muito difícil, utilizamos o velho método da subscrição. Cada pessoa foi lá, aluno, professor, e fizemos uma edição numerada de 500 exemplares. A modéstia me impede de dizer qual é o número do exemplar que está na minha casa. Bom, agora... Mas os poemas entraram na poesia completa, né? Entraram, também a meu pedido, que foi uma polêmica, porque, não sei se por causa de ciúme, mas a segunda esposa do Cabral não gostava nada desses poemas salvos pela primeira esposa. Quando ela preparou uma edição de Cabral, ela desfez o livro e colocou num apêndice completamente, digamos, invertebrado. Sim. Quando coube a mim fazer a edição do Cabral, aí eu restituí, porque foi o último livro dele é um livro impresso em vida do autor. Apesar de ser cronologicamente os primeiros poemas, cronologicamente foi o último livro editado por ele. E tem poemas bons, não é só curiosidade. Não, né? tem ali. Tem poemas antes do Pedra do Sono, né? Prepara bem aquele clima, né? E um dado curioso é que, como Cabral, todo mundo sabe, é fanático pelo número 20, quando a primeira edição saiu, só havia 19, porque ela tinha desfeito, né? A editora, a organizadora, tinha destruído o livro. Então, pegou o último livro do Cabral, que era Sevilha Andando, e resolveu inventar um livro que não existe, que a segunda parte do Sevilha Andando se chama Andando Sevilha. E nessa edição do Cabral, Andando Sevilha aparece como um livro autônomo
que nunca foi. Eu desconfio que fez isso para poder dar um número par. Né? Então, forçou a barra, Andando Sevilha virou o livro para chegar ao número 20. Aí, quando eu fiz, eu restituí o Andando Sevilha como a segunda parte do Sevilha Andando e coloquei o primeiro para dar 20, do mesmo jeito e de maneira legítima. Né? Não de maneira... Para que ele não perdesse os 20. Perdesse os 20. Agora... Destaques aí da sua biblioteca. Agora, sobre a Cecília Meirelles, sobre Bandeira, eu tenho livros difíceis dele, mas nada assim de resgate. Mas sobre Cecília, aí é diferente. Não eram manuscritos, né? Era um livro chamado Espectros, que ela simplesmente resolveu destruir da memória da cultura brasileira. Porque uma coisa é o autor renegar o livro, mas incluir na sua bibliografia. Outra coisa é não permitir que sequer fosse citado como um dia tendo sido publicado. Foi o que ela fez. Foi o que ela fez com um livro de 1919, ela tinha 18 anos de idade, né? E eu me coloquei com uma missão dificílima, encontrar um exemplar desse livro para devolvê-lo à história da literatura brasileira, com todas as ressalvas de que era um livro renegado pelo autor. Não é para fingir que era um livro bacana, que o autor considerasse assim, né? E tive a sorte, depois de muita procura... Como você encontrou? Um livreiro de São Paulo que cultivava essa coisa absurda de ser ao mesmo tempo livreiro e bibliófilo. Quer dizer, ele compra tem alguns, e consome. Alguns assim. Mas tem muito que é livreiro para ser bibliófilo. Porque sim. Coloca ele num lugar privilegiado de oferecerem as coisas para ele. Também tem isso, né? Mas então esse aí tinha... E ele próprio não dava muita relevância a esse livro, ele não sabia da dificuldade. E era uma pessoa de trato muito difícil. Ele estava distraído quando você chegou. Não, mas ele mas não estava lá nem na biblioteca. Eu comentei, falei, ele disse, eu tenho esse livro em casa. Aí eu gelei. Você tem? Tem. Ele próprio não sabia da dificuldade, mas era uma pessoa de trato muito difícil. E, para minha surpresa, ele nunca não me franqueou o livro, mas ele me deu um xerox colorido do original inteiro. Então, eu passei a ter o livro nas cores, no tamanho, tudo tal como a primeira edição. E aí resolvi falar para o editor, né, que ficou felicíssimo, e na edição que eu organizei do centenário da Cecília, em 2001, houve essa inclusão do livro, e como eu fiz com o Cabral, primeiros poemas, eu coloquei esse livro abrindo também a poesia dela, mas com a ressalva clara de que era um livro que ela tinha renegado completamente. Mas o critério é esse. Se o escritor renega, mas ele lançou o livro, significa que em determinado momento ele queria ser reconhecido por aquele livro. Ele se expôs ao público como aquele livro. Tem o direito de mudar depois e não querer reeditar, mas não pode negar que o livro circulou, né? Socialmente, as pessoas leram, as pessoas comentaram, até o próprio João Ribeiro fez uma resenha sobre o Espectros, né? E para ter assim, esse charme da bibliofilia, eu pedi, e o editor atendeu, que foi tão feliz, que além do livro ter sido incluído na obra completa, que ele fez também uma edição facsimilar, de uns 100 exemplares, reproduzindo o livro como saiu em 1919. Então são essas alegrias que a bibliofilia fornece. Eu reparo que muitos poetas renegam o seu primeiro livro. Goulart também renegou, e eu consegui, aí, ele vivo, resgatar o livro e colocar como apêndice na poesia completa dele. Goulart renegou, Cecília Meirelles renegou, Drummond, de certa maneira, quando não publicou os 25 poemas, também teria renegado. Outros menos votados, como Olegário Mariano, renegou. Daí eu ter criado a minha sugestão que eu dou a todos os poetas, tratem de estrear pelo segundo livro. Tem um trabalho também minucioso, que a gente até pode comparar, né, com esse da arte da bibliofilia, que é de editar, por exemplo, eu tenho aqui em mãos esse exemplar, Cantos à Beira-Mar e Outros Poemas, da Maria Firmina dos Reis.
feliz. que é uma edição de 270 páginas, né? Sensacional. Conta como é que é, por exemplo, editar um livro como esse. Isso é a sensação concreta de que você está salvando um livro. Isso. Por mais que o Cantos à Beira-Mar tenha reedições, a Maria Firmina se tornou muito importante por causa do Úrsula, né, do romance, É verdade. nos últimos anos, nessa trabalho de recuperação de autoras, mulheres negras do século XIX, mesmo do século XX no Brasil. E a poesia veio a reboque disso, mas as edições, no geral, demonstram uma dificuldade muito grande de acessar as fontes originais lá da obra dela. E foi esse o trabalho que a gente fez, com o auxílio da pesquisadora, né, da Luciana Diogo, que pesquisa várias autoras, em especial a Maria pesquisadora Firmina dos Reis. Luciana Martins Diogo, que faz a Isso. organização. Isso. E de uma turma que está em volta. Ela tem um site que virou quase uma associação chamada Firminas, que faz pesquisa, tenta organizar essas pesquisas. Mas a dificuldade, por exemplo, de encontrar um exemplar completo dessa primeira edição do Cantos à Beira-Mar, que é um livro de 1876, né? De ter uma edição completa dele. Poucas bibliotecas no Brasil tinham. Quando a gente estava já trabalhando, falou, faltou cotejar um poema aqui. Não tinha nesse isso porque nos anos 70 agora, do século XX, foi feito um facsímile do livro, que foi reeditado e tem em algumas bibliotecas nos Estados Unidos, algumas bibliotecas no Brasil. Muito difícil. E fomos atrás desse livro para poder falar. Agora nós temos uma edição cotejada de ponta a ponta, verso a verso, com o livro que a Maria Firmina lançou. Vamos explicar o que é cotejar para quem está escutando e não sabe. Cotejar é ler o original e ter certeza de que o livro que você está publicando hoje corresponde àquela que o autor ou seu editor da época de fato publicou. Palavra por palavra. Palavra por palavra. E às vezes nesse cotejo há divergências. Não, você descobre versos que deixaram de existir de uma edição para outra, estrofes inteiras que sumiram. Verdade. Palavras trocadas. Palavras trocadas de lugar. Atualizações, por exemplo, na língua portuguesa, que você teve várias atualizações da língua do século XIX para cá, que afetam completamente a métrica dos poemas. Então a gente foi recompor tudo isso. Além de 40 poemas que estão aí, e isso sim é inédito em livro, porque eles tinham saído em jornais do Maranhão, né, de Guimarães especificamente, que era a região em que ela viveu, na época, e que a gente conseguiu colocar todos esses poemas juntos. Na coleção, o primeiro livro da coleção é um caso desses que reúne muito do que a gente falou aqui, que é a Julieta Bárbara, que o Sequim estava falando, né? As poetas nessa época lançavam um livro dedicado ao marido, meio quase como uma autorização de pertencer à esfera pública como poeta, dada pelo marido e tal. E a Julieta Bárbara lançou esse livro, que é um livro incrível, quando era casada com Oswald de Andrade, que era um cara que brigou com Deus e todo mundo, principalmente na época em que saiu o livro. O livro dela tem essa história triste, porque ele sai aqui em 39. Aliás, tem uma foto lindíssima do Bandeira com esse livro na mão, provavelmente saindo de uma festa em que alguém tinha dado para ele na época, ou lançamento. Eu não lembro exatamente se tem essa informação. E ele saindo com um exemplar, que eu sei quem deve ter esse exemplar lá guardado do Dia Garimpo. Ele original, tem. De 39. Ele tem original. Dificílimo. E ela... Só vi um. E é triste, porque ela lança esse livro lindo e eles estavam com viagem para a Europa em seguida. Ela vai para o Rio, lança o livro ali para alguns amigos numa festa que o Oswald está lá. Só que todo mundo está brigado com o Oswald de Andrade. E ninguém fala do livro, como se o livro não existisse. Para se vingar dele, silenciam não falam dela. sobre o livro dela. Triste. Ela vai para a Europa. Quando chega, não bastasse o azar brasileiro, ela tem um azar europeu. Ela chega na Europa, o que acontece em 39? A guerra. Começa a guerra. E aí eles têm que sair correndo de lá, aquela história da volta deles para o Brasil. Depois ela se separa e o livro passa brancas nuvens, assim. E é um livro incrível, porque ele é uma mostra de que você tinha autoria feminina central, não só na linha do que a Cecília fez, por exemplo, mas na linha da melhor poesia, da melhor compreensão do que era a poesia moderna nos anos 30, feita por uma mulher, e aquele livro como se não existisse. E a coleção significativamente começa por esse livro, né, com o Dia Garimpo. Então, quando a gente está falando aqui de salvar livros, é algo muito concreto. O bibliófilo faz isso numa escala. Nós temos tentado fazer numa escala maior, de colocar esses livros de novo para circular
na corrente sanguínea da poesia brasileira. Né? E com relação a novas vozes, como é que você vai encontrando essas pessoas que são publicadas pelo Círculo? Isso é um trabalho... A gente vai encontrando, vai sendo encontrado, né? O Círculo, justamente por conta desse trabalho, ele já surge chamando muita atenção e conseguindo destaque, né? Então, a gente recebe muito material. Tanto propostas de republicação de obras antigas, de obras do século XIX, do século XX, traduções de outras línguas. Isso é um traço bem interessante, né? O Brasil está vivendo, paralelamente a essas novas gerações de poetas, também novas gerações de tradutores de poesia, que estão saindo da universidade com a cabeça muito aberta para outras línguas, para outras tradições, dentro daquelas que nós conhecíamos aqui. Então, a poesia de língua inglesa, espanhola, francesa, vai tendo que conviver não só com outras poéticas da língua inglesa, francesa e espanhola, mas também com a chegada de poetas de línguas que não circulavam tanto por aqui. Por exemplo? Nos últimos anos você tem uma poeta que se tornou central, aí, que é a Wisława Szymborska, poeta polonesa, né? Verdade. Que se tornou best-seller. A gente está falando do Leminski, mas uma poeta polonesa, tudo bem, prêmio Nobel e tal, mas é uma poeta que veio para o centro da influência. Se a gente for pensar em quem influencia os poetas atuais, a gente tem uma poeta polonesa. E outros tantos, né, que têm voltado a circular. E mesmo os clássicos traduzidos por uma geração nova. É um fluxo muito interessante esse, né? O Brasil sempre teve bons tradutores de poesia. Mas tem uma história da tradução de poesia que também tem que seguir em frente. Eu acho que o Círculo também pega um pouco disso. Já são quantos né? exemplares? Agora, esse mês, completo 72 exemplares, né? 72 volumes? 72 volumes. 36 livros e 36 plaquetes. As plaquetes são esse modelo que aproxima fisicamente um livro de folhas soltas, capa solta, com imagem, né? Com elástico. Uhum. E tiragens de quantos exemplares, em média? 1000 para mais, assim. E vários reimpressos, vários. Só se fala de poesia por aí. Agradeço muito vocês dois aqui. Espero que essa conversa leve a muitos livros salvos pelo Sequim serem talvez aproveitados na Círculo. Com certeza. Já vejo um futuro aqui para esse diálogo. E agradeço muito. Obrigada. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.